Conde Matarazzo, o imigrante italiano que começou a vida como mascate e construiu Francisco um império. Matarazzo. Para muitos, Francesco Matarazzo é o maior empresário da história brasileira, e não é para menos. Este italiano que veio ao Brasil para tentar a sorte depois de alguns anos, ficou conhecido como fabricante de fábricas. Deixou seu nome na história como pioneiro da industrialização do Brasil e como símbolo máximo da elevação do povo brasileiro. Matarazzo construiu o maior e mais diversificado império empresarial da América Latina e tornou-se a quinta pessoa mais rica do mundo na época. Ele possuía mais de 200 fábricas, que juntas produziam mais do que a produção individual de todos os estados brasileiros, exceto São Paulo, onde sua fábrica estava localizada. Na época de sua morte, em 1937, o patrimônio líquido estimado de Matarazzo era de 27 bilhões de dólares, ajustado pela inflação americana. Para efeito de comparação, ele tinha uma fortuna muito maior do que a pessoa que liderou a lista da Forbes das pessoas mais ricas do Brasil em 2023. Este número é impressionante. No início do século XX, 6% da população paulista trabalhava ou dependia de alguma forma das indústrias de Matarazzo. Obviamente, aqueles eram tempos diferentes. Embora São Paulo fosse bem menor do que é hoje, isso mostra a importância do Império de Matarazzo na época em que São Paulo ganhava destaque. No seu auge, a indústria de Matarazzo empregava mais de 30 mil pessoas, um número que poucas empresas privadas no Brasil conseguem alcançar hoje. Por exemplo, a multinacional brasileira Global Gerdau emprega atualmente pouco mais de 28 mil pessoas, ou seja, menos que a fábrica Matarazzo. No entanto, o aparentemente imparável Império de Matarazzo declinou bastante após a morte do conde, e esta história contém muitos erros, incluindo a rejeição da oferta do presidente brasileiro de assinar contrato com uma grande marca de automóveis. Descubra a história de Francisco Matarazzo, sua ascensão e queda em um dos maiores impérios que este país já conheceu. Bem-vindo ao canal História dos Grandes. Aqui, desvendamos os segredos por trás dos magnatas e de seus negócios bilionários, desde o início pobre até os primeiros milhões. Francesco Matarazzo, também conhecido como Conde Matarazzo, nasceu em 9 de março de 1854, na cidade de Castellabate, na região de Nápoles, na Itália. Ele era o mais velho de 9 filhos. Francesco nasceu pouco antes da unificação da Itália, entre 1861 e 1870, quando a região sul da Itália, onde vivia Matarazzo, passava por uma grave crise econômica. Este cenário deu origem a uma enorme onda de imigração, conhecida como diáspora italiana. Porém, a família Matarazzo resistiu, pois possuía diversas propriedades e era considerada rica na época. Então Francesco estudou bem e cresceu. Porém, por volta de 1870, o patriarca morreu, e a situação tornou-se ainda mais difícil. Não se sabe exatamente o que o jovem Francesco fez durante os 11 anos seguintes, mas alguns historiadores afirmam que ele tentou, sem sucesso, assumir o controle dos negócios da família como comerciante. Aliás, ele imigrou para o Brasil em 1881. Segundo o próprio conde, essa decisão foi tomada por influência de um amigo de longa data chamado Fernando Grandino, que visitou o Brasil e apresentou o país como um lugar de boas oportunidades. Francesco, que se tornou Francisco aqui no Brasil, levou consigo todas as suas economias. Porém, quando chegou ao Rio de Janeiro, teve um grande problema. Ao desembarcar, ele acidentalmente presenciou naufragar 2 toneladas de gordura de porco que havia trazido da Itália para ser vendida aqui. Essa carga representava a maior parte da riqueza de Francisco, e dessa forma dramática, Francisco começou uma nova vida em solo brasileiro. Ele escolheu a cidade de Sorocaba, maior centro comercial de gado do Brasil na época, como local de residência. Lá ele abriu uma loja e trabalhou com mascates. A história que ele contou de si mesmo foi que só comia pão seco e bananas para economizar dinheiro. Mas 2 anos depois, já consolidado, reconheceu uma oportunidade e montou uma fábrica de banha, mas passava pouco tempo em Sorocaba, a maior parte do tempo estava na estrada.
comprando porcos diretamente dos produtores e também realizando algumas vendas. Mesmo assim, ele permaneceu fiel à sua política de gestão até os últimos anos. Essa estatística mostrou que bons negócios são feitos comprando e não vendendo. E também há relatos de que foi isso que realmente o fez crescer, muitas vezes absorvendo até o máximo de seus fornecedores para tornar seu negócio bem-sucedido. A empresa continuou a se desenvolver e tinha muito espaço para crescer. Matarazzo percebeu que o problema a ser resolvido não era propriamente a produção da banha, que era fácil de produzir, mas sim a embalagem. Na época, a banha americana, que dominava o mercado, era entregue em barris de madeira, o que muitas vezes estragava o produto. Ao substituir os barris por embalagens metálicas, Matarazzo ampliou a vida útil do produto e permitiu que o consumidor comprasse em quantidades menores. Isso eliminou o desperdício e tornou os produtos brasileiros mais baratos e, de certa forma, melhores. Este é um exemplo de como Matarazzo usou sua carreira para fabricar no Brasil produtos baratos que antes eram caros e importados do exterior. Ele foi um pioneiro da chamada substituição de importações. Em 1890, Francisco firmou parceria com seus irmãos Giuseppe e Ruide, que haviam vindo para o Brasil. Mudou-se então para a capital, São Paulo. São Paulo era muito pequena, com uma população de apenas 65 mil habitantes na época. No entanto, esta parceria durou pouco, pois os irmãos foram substituídos por outro irmão, Andréa. Além do negócio de banha e do atacado de produtos secos, o conde passou a focar na importação, que logo se tornou um sucesso. Francisco se destacou por sua habilidade como comerciante, carismático, falante e bom comprador, vendendo melhor que ninguém. Em 1896, construiu o famoso Casarão Matarazzo, que se tornou um verdadeiro atrativo turístico da cidade. O local original tinha 12 mil metros quadrados, reservado com um grande jardim que rodeava a mansão de 4.400 metros quadrados. O local tornou-se o centro turístico da cidade. As famílias se aglomeraram para conhecer o casarão e ver o famoso conde saindo de casa. No entanto, quando os Estados Unidos se envolveram na guerra entre Cuba e Espanha em 1898, Matarazzo previu que as exportações de farinha americana para o Brasil diminuiriam e os preços subiriam. Essa foi a intuição de um grande empreendedor. Assim, fretou imediatamente um navio carregado de farinha da Argentina para abastecer o mercado brasileiro. Então, ele acabou enchendo seus armazéns e se tornou o único importador de farinha do país por um tempo. Essa e outras grandes estratégias comerciais fizeram de Matarazzo não apenas rico, mas também uma verdadeira celebridade. Todo esse sucesso, que afetou as atividades comerciais e a fábrica de banha de Matarazzo, deu-lhe a credibilidade necessária para o primeiro empreendimento industrial de grande porte de São Paulo, um moinho de farinha. Para você ter um pouco mais de compreensão e conhecimento, São Paulo já contava com dezenas de fábricas na época, a maioria fábricas de tecelação. Havia também indústrias importantes como cervejarias Antártica e Bavária e fábricas de vidro em Santa Marina. No entanto, a industrialização da cidade foi muito informal e um tanto anárquica. Neste ponto, sem mais referências, Matarazzo iniciou seu verdadeiro império. O conde viajou para Manchester, na Inglaterra, onde comprou máquinas e contratou engenheiros britânicos para aconselhá-lo na construção da fábrica. O fato de ser uma fábrica claramente não é coincidência. Por influência dos imigrantes italianos, a farinha era muito utilizada na alimentação, e grande parte da farinha que chegava aqui estava estragada. Então viu uma grande oportunidade na construção de um moinho de farinha e decidiu produzir farinha no Brasil. Graças ao seu crédito, obteve um empréstimo de um banco britânico e em 10 meses foi concluída a fábrica Matarazzo, a maior e mais moderna da América Latina. Esta era a maior fábrica de São Paulo, ocupando 2 quarteirões do bairro industrial do Brás. Suas chaminés eram símbolos de poder. No mesmo ano ocorreu um acontecimento pouco conhecido, mas de extrema importância para o sucesso do conde, ou seja, o conde tornou-se banqueiro. Matarazzo, junto com outros italianos, fundou a Banca Comercial Italiana de São Paulo, porém, após algumas divergências, fundou um novo banco,
a Banca Italiana de Brasília. Estes bancos obtiveram grandes lucros, contribuíram para a expansão do Grupo Matarazzo e de outros industriais italianos. Mas, logo depois, Matarazzo saiu novamente da sociedade. Agora, o motivo da saída era um negócio muito melhor. O conde assumiu o controle do Banco di Napoli de São Paulo. Para compreender quão importante isto era para ele, segundo a lei italiana, o Banco de Nápoles detinha o monopólio das remessas de familiares imigrantes. No início do século XX, metade da população de São Paulo era composta por imigrantes italianos. Isso significa que houve muita demanda, e para ele foi perfeito. O seu negócio como banqueiro consistia essencialmente em financiar a construção de novas fábricas. E isso se concretizou. As vendas bem-sucedidas de farinha permitiram saldar rapidamente as dívidas com os ingleses. Em torno do moinho que dobrou sua produção em menos de 2 anos, novas fábricas apareceram em movimento de verticalização nunca visto antes aqui no Brasil. E que talvez isso nunca tenha acontecido na história. Matarazzo optou por essa estratégia para reduzir a dependência de outros fabricantes, porque as indústrias já existentes eram muito pequenas para atender a demanda das fábricas de Matarazzo. Depois, em 1901, começaram a fabricar sacos para embalar farinha, e foi assim que surgiu a fábrica têxtil Maria Ângela. Logo depois, a oficina de manutenção da fábrica foi convertida em indústria de embalagens. O algodão obtido nas fábricas têxteis foi aproveitado ao máximo quando de seu caroço Matarazzo começou a tirar a matéria-prima para óleos e sabões. E logo nasce daí a maior fábrica de saponáceos do Brasil na época. E já que sobrava uma abundância de madeiras nas terrarias, ele resolve abrir uma fábrica de móveis. Na metalurgia, a sucata era utilizada para fazer utensílios de cozinha e utensílios de alumínio. Dessa forma, as fábricas do Grupo Matarazzo foram gradativamente inauguradas. Nesse período, expandiu e modernizou seu negócio tradicional, abrindo moinhos até no estado do Paraná. Lá ele também abriu um grande frigorífico alimentado por uma pequena usina hidrelétrica privada. Em 1911, foram fundadas as famosas indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, englobando todas as empresas, com sede em São Paulo, com filiais em Santos e na Argentina. Com eles foram construídas novas fábricas. Fábrica de açúcar em 1911, fábrica de pregos em 1912. Nessa época, as indústrias já estavam ganhando milhões de dólares. Para transportar mercadorias entre departamentos de produção, ele construiu rodovias ferroviárias dentro de sua empresa. Matarazzo continuou a reinvestir os lucros em busca do que chamou de emancipação industrial do Brasil. Mas a sua Itália natal, ele nunca esqueceu. No final de 1914, Matarazzo viajou para a Itália para passar férias com a família e foi surpreendido com a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Em vez de voltar ao Brasil, Matarazzo decidiu ficar na Itália e ajudar seu país assumindo a distribuição de alimentos na região de Nápoles. Quem ficou no comando das indústrias de Matarazzo no Brasil foi seu filho Ermelino. Este papel fundamental na guerra valeu-lhe o título de Conde do Reino pelo rei Vittorio Emanuele III da Itália em 1917. Porém, a guerra foi vantajosa para Matarazzo, mesmo que sua terra natal tenha sido destruída. Como a importação de produtos europeus era difícil, as indústrias de Matarazzo no Brasil conseguiram atender a demanda interna. Isso fez com que a indústria do agora Conde e as indústrias brasileiras em geral crescessem muito. Ao final da guerra, Matarazzo retornou a São Paulo e continuou seus esforços de expansão. Em 1919, fundou a Sociedade Paulista de Navegação Matarazzo, frota de carga que cobria a importação de trigo, principalmente da Argentina. Um ano depois, comprou mais de 100 mil metros quadrados de terreno no bairro de Água Branca, em São Paulo. O local estava estrategicamente localizado próximo à ferrovia, possibilitando a realização dos grandes sonhos do Conde e a centralização de diversas fábricas em um só local. Na década de 1920, adquiriu frigoríficos, indústrias químicas, destilarias e até uma distribuidora de filmes.
Depois veio a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, seguida pela Grande Depressão, que afetou o comércio exterior em todo o mundo. Matarazzo não se importou, embora os gigantes cafeeiros do Brasil estivessem em declínio, com as importações caindo 40% em um ano. Apoiado pelas matérias-primas estatais e pelo grande capital, ele viu a crise como uma oportunidade para comprar concorrentes e consolidar o seu domínio. A política brasileira também sofreu um choque no início da década de 1930, quando Getúlio Vargas derrubou Washington Luiz e se tornou presidente. Matarazzo era amigo pessoal do político paulista, mas rapidamente apoiou o novo governo de Getúlio. Ele evitou se envolver em disputas políticas aqui no Brasil para não prejudicar seus negócios. Por exemplo, quando São Paulo se levantou contra Vargas durante a Revolução Constitucional de 1932, as principais empresas industriais de São Paulo também aderiram ao movimento. A fábrica de munições Matarazzo chegou a fornecer 160 mil cartuchos de munição. Porém, Matarazzo permaneceu pessoalmente neutro até o fim e não prejudicou a popularidade do conde entre a população paulista. Nesse sentido, a única pessoa que conseguiu sobreviver com muito menos dinheiro foi Giuseppe Martinelli. Isso graças ao prédio construído pela Martinelli, maior empresa da América Latina. A rivalidade foi grande e tivemos ótimos episódios, mas um dia poderemos falar sobre isso em nosso canal. No entanto, como a maioria dos empresários italianos da época, Matarazzo e Martinelli apoiaram financeiramente o regime fascista de Mussolini. Matarazzo enviou 2 milhões de liras de uma só vez para a Ópera Nacional Barilla, um grupo de jovens fascistas. Os historiadores afirmam que Matarazzo conheceu Mussolini pessoalmente durante uma viagem à Itália em 1923 e sentiu grande gratidão pelo ditador italiano. Mesmo aos 80 anos, o conde Matarazzo manteve-se fiel aos seus métodos de trabalho. Ele acordava cedo todos os dias e continuava fazendo suas tarefas diariamente. Ele participou ativamente da fábrica, cuidando de todas as compras de matérias-primas de boa vontade e pessoalmente. E caso não conseguisse, pelo menos seriam feitas sob o conhecimento do conde. Francesco Matarazzo não foi naturalizado e morreu de insuficiência renal em 1937, às vésperas de completar 83 anos. Ele foi sepultado em São Paulo e 100 mil pessoas compareceram ao seu funeral. Foi um dos maiores eventos já realizados na cidade. As floriculturas também estavam esgotadas. Quando o conde morreu, ele era o homem mais rico do Brasil e dono da 5ª maior fortuna do mundo. O empresário deixa a viúva Filomena, 11 filhos, mais de 30 netos e 10 bisnetos. O primeiro candidato a ser sucessor de Matarazzo era Ermelino Matarazzo, mas infelizmente ele morreu em um acidente de carro em 1920. Portanto, já havia sido escolhido o sucessor de Matarazzo, Francisco Matarazzo Júnior. Essa escolha não agradou aos demais filhos do conde. Mas Francisco Matarazzo Júnior, conhecido como Chiquinho, sabia disso e já trabalhava lá desde os 19 anos, por isso gostava muito da empresa. Sob a nova liderança, a expansão do grupo continuou durante 40 anos, até a década de 1960, altura em que o grupo empregava mais de 30 mil pessoas. Chiquinho era considerado um excelente administrador, mas a certa altura, seus defeitos tornaram-se cada vez mais evidentes. Ao contrário do pai, Chiquinho não era bom em interagir com as pessoas. Tinha uma personalidade inflexível e não confiava nos diretores, gerando um clima de desconfiança em todo o setor. Também revelou um lado de Chiquinho que pode ter sido um dos principais motivos do fim do grupo: o excesso de cautela. Chiquinho manteve uma fábrica ultrapassada e deficitária e rejeitou novas oportunidades. Talvez o mais famoso seja o fato de o então presidente Juscelino Kubitschek encorajá-lo a fazer um investimento de capital na Volkswagen, uma montadora com sede aqui no Brasil na época. Chiquinho rejeitou a oferta, dizendo não ter conhecimento da indústria automotiva.
Essas atitudes certamente estavam em desacordo com as do pai, que gostava de correr certos riscos na hora de inovar e, sobretudo, compreendia as mudanças dos tempos em que vivia. Após a década de 1960, as empresas começaram a fechar e as propriedades foram vendidas. Finalmente, em 1969, a indústria aliada a Matarazzo registrou o primeiro saldo negativo da história. No início de 1977, a fábrica foi assumida pela neta mais nova do patriarca, Maria Pia. Maria fez mudanças significativas, mas sem sucesso. Com milhões de dólares em dívidas, pouco pode ser feito. Então, a partir de 1983, várias empresas do grupo entraram em concordata, levando ao colapso final do império, que incluiu vendas de ativos, disputas familiares, disputas trabalhistas e arrendamentos de fábricas. Muitos dos edifícios industriais de Matarazzo foram demolidos, enquanto outros permaneceram abandonados. Na verdade, o casarão não foi preservado e hoje existe um shopping center em seu local. Embora a família esteja longe de seu apogeu, ela continua influente e importante em São Paulo e no cenário brasileiro. Alguns membros da família Matarazzo são bastante conhecidos do grande público, como o político Eduardo Matarazzo Suplicy, a jornalista Cláudia Matarazzo e o diretor de novela, Jaime Monjardim Matarazzo. O legado de Matarazzo é enorme e ele é considerado o pai da grande indústria brasileira. Matarazzo foi um dos fundadores da Associação Industrial do Estado de São Paulo, Fiesp, e do Centro Industrial de São Paulo, Ciesp. A urbanização da maior cidade do país também passou em suas mãos. A própria sede da Prefeitura de São Paulo está localizada no emblemático edifício Matarazzo, que foi sede das indústrias de Francesco. Francisco Matarazzo teve opiniões muito polêmicas ao longo da história, mas foi um homem e empresário de sua época. Mais do que ninguém, soube aproveitar as oportunidades que a vida lhe apresentava e, com sua ambição e visão, conquistou o lugar de um dos maiores empresários brasileiros de todos os tempos.